Muito bem, pessoal, começando aqui o 13º dia de comentários nossos do 13º dia da Copa do Mundo. Nós aqui no CV Connect Esportes, hoje para comentar, infelizmente, a derrota da seleção brasileira, que nos deixa um pouco de cabelo em pé, mas também não é aquele fim do mundo, né? Passamos em primeiro lugar ainda, não é aquele fim do mundo, porque jogamos com uma equipe toda reserva, uma equipe que nunca jogou na vida. E ainda jogamos melhor que Camarões. Quem falar o contrário disso, tá usando óculos escuro, provavelmente, né? Jogamos melhor que Camarões, é uma equipe que nunca jogou junta, né? Mas o Camarões tem um cara que é um gênio, né? Da Boubacar lá, o cara é foda, o cara é velocista, o cara é alto, o cara sobe com uma impulsão imensa, e aí vem a velha pachequice brasileira, né? Não vamos ganhar a Copa. Ah, mas o time é ruim. Não, baixa a bolinha aí. E eu aposto aqui, o Brasil ganhará de 5 da Coreia. Escreva o que eu tô falando. Além disso, vamos comentar a classificação emocionante da Coreia do Sul, também a classificação emocionante da Suíça, que fez 3 gols na Sérvia. A Suíça fez 3 gols, Saraiva. No mesmo jogo, por incrível que pareça. Thiago Saraiva. Também vamos comentar a eliminação, triste eliminação uruguaia, né? Único, aliás, único não, junto com o Equador, são dois sul-americanos aí fora da Copa, apenas Brasil e Argentina seguem. E ó, o Brasil e a Argentina, um pode chegar na final, o outro não, né? Muito bem, estamos aqui como sempre, com o Thiago Saraiva e, como sempre, sem a presença de Vinícius Lamanes, que deve estar comemorando a vitória de Camarões, né? Thiago Saraiva, o que você pode dizer sobre essa derrota da seleção brasileira frente a Camarões? Giovanni, você colocou muito bem a questão. O Brasil foi superior durante todo o jogo, mesmo com o time reserva. O time reserva se mostrou, mesmo sem entrosamento, um time competitivo e conseguiu dominar a partida contra Camarões. Camarões é uma boa equipe, não é uma das melhores, uma das favoritas, claro, a chegar na Copa, mas era uma boa equipe. E acabou o Brasil com seu time reserva dominando toda a partida. Faltou pontaria para a seleção brasileira hoje, teve várias oportunidades, Entrosamento. com uma seleção até, digamos, agressiva, mas faltou essa pontaria para colocar pelo menos uma dentro do gol. Como disse você, é um jogador alto e rápido, acabou fazendo o gol camaronês já praticamente nos finais da partida, acabou comemorando, tirando a camisa e sendo expulso logo em seguida, porque já tinha um cartão amarelo. Mas também não fazia mais a diferença, porque Camarões, com a vitória do outro jogo que estava acontecendo da Suíça, até mesmo se a Sérvia viesse a empatar, dificilmente Camarões passaria para outra fase, já não tinha mais essa condição, então já não fazia muita diferença. Camarões fez o dever de casa, precisava encerrar a Copa de cabeça erguida e acabou derrotando a nossa seleção brasileira, que o time treinado por Adenor Bach não foi o time titular, mas acabou mostrando sim um bom futebol nessa fase final, nessa reta final da primeira fase. Lembrando que todos os times que escalaram seus times reservas acabaram perdendo as partidas, mas tinham todos já a sua classificação garantida e todos os casos já com a primeira colocação praticamente garantida, né? Porque para o Brasil perder essa primeira colocação hoje, o resultado tinha que ser muito expressivo a favor de Camarões e a Sérvia também precisaria ganhar, desculpe, a Suíça precisaria ganhar o jogo por um placar também mais elástico para poder tirar essa primeira colocação do Brasil, assim como aconteceu com a Espanha e tivemos também Portugal que entrou com um time até meio misto ontem e tivemos também
o time francês que entrou com o time reserva também. Eu acho que é legítimo entrar com o time reserva na terceira rodada, uma vez que você já está classificado, né? Você não tem nada a dever para os outros adversários, então tá tudo certo. Tem que Nós estamos colocar o falando de um restante do time que time para jogar. já vai voltar a campo, Giovanni, na segunda-feira. Justamente. É isso que eu tô. Eu ia chegar lá, entendeu? Mas é o seguinte, eu acho que tá tudo certo. Você não tem nada a dever para os outros times é que não fizeram o papel deles. Ponto. Você tem que colocar mesmo o seu time para jogar, para botar ritmo de jogo, né? E foi o que aconteceu hoje com a seleção brasileira. Isso foi importante, como você acabou de dizer, isso foi importante para os reservas da seleção brasileira sentir esse gosto de jogar pressionados, né? Porque, querendo ou não, eles tinham que mostrar um bom futebol até para poder serem utilizados nos próximos partidas da seleção. Então, Sim. acabaram, sim, mostrando um futebol até, digamos, é, é, bom e gera na cabeça do Tite aí outras possíveis candidatos a ocupar Não, vagas nas ausências dos jogadores principais. Hoje cara, nós tivemos atuando muito bem. O Martinelli hoje fez uma boa partida. O jogador, assim como vinha fazendo o Rafinha também, os jogadores mais jovens da seleção brasileira têm mostrado um bom futebol nessa Copa. Isso é importante. Como a gente já tem colocado em vários outros comentários aqui, é o Brasil já pensando nas próximas Copas. sim, sim. O Brasil já pensando nas próximas Copas, e mais, por falar na Copa que está desenrolando agora, é o seguinte, a seleção brasileira, ela só poupou, aliás, só poupou não, ela poupou 10 caras, 10 caras. Então, assim, mudou totalmente o time. E aí você vê comentários aí, tanto pessoalmente quanto na imprensa e tal, que a seleção foi soberba, que a seleção não deveria ter feito isso e tal. Gente, gente, para pensar. É um torneio curto, você vai jogar um jogo contra Camarões que para você não vale absolutamente nada, porque tanto primeiro ou segundo você tá passando de fase, entendeu? Aí você vai jogar contra o Camarões que não vale absolutamente nada, com o risco de perder Ô, um Giovanni, jogador grande, e aí? Ô, Então, Giovanni, cara, essa questão aí é completamente clara que você está colocando, porque o Brasil jogou com o regulamento embaixo do braço, já estava classificado, já tinha praticamente a primeira colocação garantida, um jogo, o próximo jogo já bem próximo, acabou fazendo o que tinha que fazer, poupar os seus principais jogadores para não correr risco de machucar, vamos dizer assim, sofrer uma entrada mais forte, uma falta mais forte, acabar se machucando, ou mesmo se lesionar. E para que você arriscar perder um jogador principal, por causa às vezes de uma expulsão, também de alguma coisa nesse sentido, sendo que você tem outros jogadores que equivalem no banco? Sendo que o não, jogo, você como falou aí você usou do. um jogo que já não mudaria praticamente nada em relação ao futuro da seleção brasileira. Não mudaria absolutamente nada, a não ser se você se ficasse em segundo lugar, né? Mas a gente até falou que ontem não ia ficar em segundo lugar. E concordo com você outra coisa, meu amigo. Portugal, que era do grupo H, né? Acabou entrando, já estava praticamente na mesma seleção. Tivemos a questão que Portugal aí entrou com o time meio reserva, mas Cristiano Ronaldo jogou. Portugal entrou praticamente com o time titular em campo, depois no andar da partida que acabou substituindo, né? E acabou até Cristiano perdendo. Ronaldo, Por quê? Justamente com o receio de ficar na segunda colocação do grupo e já pegar de cara a seleção brasileira. Então nós temos que ver isso exatamente. mesmo. As outras seleções que têm que ter medo de enfrentar a nossa seleção. Tem que respeitar a seleção pentacampeã. Justamente. Assim, a seleção brasileira é uma seleção forte no que tange ao seu time titular e no que tange ao seu time reserva. Vale lembrar o seguinte, que depois que Camarões fez o gol, a seleção brasileira teve 3 chances de empate, 3 ou 4 chances de Faltou empate. pontaria. Faltou pontaria, faltou entrosamento. Você vê todas as jogadas que o Antony tentou, o cara não acompanhava, o cara que estava do lado dele. Por quê? Porque ainda não tem aquela química de jogo.
Aí o povo fala, mas tá um mês treinando. Tá um mês não. A Copa do Mundo só tem uma semana de treino. Uma semana e pouco de treino, depois é jogo. E treinamento é uma coisa, jogo é outra coisa. É outro totalmente diferente. Então, assim, essa seleção principal do Brasil já joga tem anos. Tem anos que esse time que joga. A única Essa base que diferença, o Tite montou acompanha ele praticamente nesse período todo, né? Nessa jornada pré-Copa aí, praticamente. a única diferença é que o Tite mudou o posicionamento do Neymar. Botou o Neymar no meio e botou o Charles na frente. O resto é tudo o mesmo time. Já joga aí tem mais de ano. Agora, esse time que jogou hoje, ele não vai jogar nunca mais. Nessa Copa, pelo menos, não. E É, também, serviu pro Tite dar, como diz você, esse ritmo de jogo aos jogadores reservas, porque se a gente precisar de um reserva numa partida daqui para frente, eles já vão ter feito essa estreia, já vão ter atuado, já vai ter um peso menor para esse jogador, e até o Tite agora tem mais confiança em qual jogador utilizar para seguir nas próximas partidas. seguindo exatamente. E, cara, é isso. O jogo de hoje é isso. Foi um daqueles Como diz você, acasos do futebol. após o gol de Camarões, Bruno Guimarães teve uma chance de fazer um gol, uma ajeitada de peito do Marquinhos. Ele chutou debaixo da trave, ele isolou a bola. Bruno Guimarães, o Rafinha teve uma chance de fazer. Então, assim, não era o dia também. Não era para entrar. O goleiro da seleção de Camarões, que era o reserva, pegou tudo. Pegou tudo. Absolutamente Tivemos tudo. sorte, Giovanni, que o jogo de hoje era somente para ser como um teste mesmo. E era um dia que a Zica tava nível hard lá na Ainda bem Copa. que não era para valer. Justamente. E a gente espera que não seja para valer ainda, né? O melhor jogo do goleiro, o goleiro de Camarões foi o melhor jogada. Ele e o jogador que fez o gol foram os dois melhores de Camarões na partida. O O goleiro de Camarões Abubacar. salvou inúmeras lances. Não, o Abubacar, ele é um cara de 30 e poucos anos. Ele é um cara fora de série. Não sei como que nenhum europeu tinha contratado ele antes. Ele é tão fora de série que o Martinelli lá dentro da área com a bola correndo e ele lá no meio-campo, ele conseguia vir bloquear o Martinelli. Então, para você ver, tem um lance claro disso. Ou seja, o cara é um velocista, o cara tem uma gênia africana, que é uma gênia totalmente diferente. O cara é super alto, tem uma impulsão boa. Só fez o gol aos 90 e tantos de jogo. E o povo brasileiro ainda falando, ah, mas com essa seleçãozinha vai perder a Copa, né? O gol, com 10 minutos, os caras. Eu tenho uma raiva de cara que só assiste Copa do Mundo. Porque é o seguinte, o cara que só assiste Copa do Mundo, ele só analisa, ele não analisa o adversário, não sabe que o adversário tem uma tática, parece que a seleção brasileira tem que ganhar de 5 todo jogo. E não é assim, não é assim. Existe um adversário do outro lado ali, que pode complicar. E a gente falou aqui, inclusive, que esse grupo era um grupo difícil, não era um grupo fácil. Só que nós É um grupo imaginávamos que a embaçado. seleção brasileira ganharia de Dificulta o Camarões. futebol brasileiro, né? É. Só que nós imaginávamos que a seleção brasileira ganharia de Camarões. Não Sim. foi o dia. Aliás, Camarões voltou Ah, a ganhar um jogo depois de 20 anos na Copa do Mundo. e logo na seleção brasileira, para eles nem dormirem essa noite. Não, vai ser feriado na capital camaronesa. Ô, Giovanni, Hum. nós tivemos aí também, pelo mesmo grupo do Brasil, um bom jogo em relação à Sérvia e à Suíça, né? A Suíça, quem diria, marcou gol. Marcou E gols. tomou, né? E tomou gol também, né? E tomou gols. Né? Quem Marcou diria? gols e tomou gols. E não precisou de nenhum jogador naturalizado, né? Para fazer. Você está falando no plural.
É, porque a Suíça. Agora eu vou te falar um negócio, hein? A Suíça eliminar Portugal é assim, ó. É um time Claro, embaçado também. é um time A Suíça completamente não é, embaçado. a Portugal não é igual ao Brasil. Pode ter muito mais dificuldades com os times suíços do que o Brasil teve. Portugal não é igual ao Brasil, é pior que o Brasil. Sem dúvida, é Vai ter pior que o mais. Brasil. Se a seleção Depende brasileira teve demais, dificuldade, Portugal terá mais. depende demais do quarteto ofensivo. Se o Cristiano Ronaldo não tá bem, o quarteto ofensivo também não tá. Então, eu acho que a Suíça pode eliminar sim Portugal e pode eliminar também até a Espanha, se passar de E um, fase. um jogo interessante de assistir, né, Giovanni? A Suíça saiu fazendo 1-0 com o grande Shaqiri, grande eu falo no nível de futebol, né? Hum. E acabou tomando a virada a Sérvia e acabou retribuindo a virada, né? Virando de novo para 3-2. E a Esse jogo foi Sérvia, muito engraçado porque no momento o jogo do Brasil tava zerado e nós tivemos por um momento a Sérvia se classifica, a Suíça começou se classificando, depois nós tivemos a Sérvia e depois voltamos a ter a Suíça no final da partida. justamente, não, Suíça, mas a Era Suíça um jogou confronto melhor. direto, né? Era um confronto direto que quem vencesse levaria, né? O empate favorecia o time suíço, mas foi mais do que isso que aconteceu, né? Acabaram vencendo a Na partida. verdade, nesse duelo ganhou quem teve a melhor defesa, né? Porque Sérvia foi, para minha surpresa, junto de Gana, a pior defesa da Copa no primeiro grupo, na fase de grupos. Tomou 8 gols, mais que o Catar, que tomou 7. Não, e a Costa Mais que o time Rica? do churrasco. Ah, qual é? A Costa Rica tá certo, tomou 11, né? Tomou 7 só da Espanha, Tomou depois 11, mais mas tudo 4. bem. Então é a segunda melhor, pior defesa, junto com Gana. Ambos tomaram 8 gols e o Catar tomou 7. O Catar é o pior time da Copa, disparado. Disparado. Então, assim, eu Já que você é achei o que ela cara dos números aí, Giovanni, foi. que outra informação você tem para nós? O país, a melhor defesa ficou com o Brasil? Brasil tomou um gol 90 e tralalá de Abubacar de O Camarões. Brasil poderia ter encerrado a primeira fase sem ter tomado nenhum gol, né? Porque Eu seria acho mais engraçado é o bonito ainda. seguinte, é que o Alisson não fez nenhuma defesa, terminou a Copa sem fazer uma defesa sequer, e o Ederson fez umas 4 ou 5 defesas sujas. Então, se o Alisson tivesse no gol, o Alisson ia enfrentar o bombardeio camaronês. O Alisson tem uma sorte do caramba, hein? E melhor ataque dessa primeira fase. Melhor ataque, cara, foi Espanha, né? Acabou fazendo Espanha quase 7 em um 10 único gols. jogo Fez 7 na Costa Rica, um na Alemanha e e um um no no Japão, Japão. 9 gols. Mas foi, porque a Suíça, Saraiva caiu. Não, tô Porque a, aqui, Su- pode falar. a Suíça fez 3 hoje, 3 e 4. É a seleção de Espanha mesmo. Seleção espanhola. Mas enfim, Aqui isso eu também vi não aqui, adianta Giovanni. nada, porque a seleção da Espanha Vi aqui bateu em que, cachorro morto. Costa Rica, vi aqui que no meu Espanha entendimento, e Inglaterra fizeram os melhores ataques, ambos com 9 gols. mas também bateu um cachorro morto, né? Bateu 6 gols no Jan. É, quero ver fazer aqui na Espanha e seleção Inglaterra. brasileira. Mas isso não diz muita coisa, né, Giovanni? Porque, como a gente falou, uma ganhou da Costa Rica, não menosprezando nenhuma seleção, claro, e a outra ganhou Do Irã, do Irã, né? do Irã. Todo mundo caiu aí, foi eliminado, né? No caso da seleção inglesa, ganhou do Irã de 6 e empatou em 0 com os Estados Unidos. Ô, Então, Giovanni, e pelo grupo H, nós tivemos dois jogos hoje que definiram também os confrontos de Brasil e Suíça para a próxima fase, né? que coisa, o futebol é um negócio impressionante, né, meu caro Saraiva? É o seguinte, que classificação da Coreia do Sul. Um negócio maluco, ninguém imaginava a Coreia do Sul classificar.
todo mundo falava, vai ser Gana, vai ser Uruguai. Confronto ali vai ser é mata-mata e tal. Acabou virando Acabou o jogo, sendo né? acabou sendo um confronto cianureto, né? Os dois tomaram o veneno, principalmente o treinador do Uruguai, né? Que tardiamente descobriu o Arrascaeta. Se o Arrascaeta Arrascaeta tivesse foi entrado, reserva nos dois primeiros jogos e hoje entrou e resolveu o jogo, né? A se favor do Uruguai. tivesse entrado no primeiro jogo contra a Coreia do Sul, tudo bem que o Uruguai bateu uma bola na trave aos 40 e tantos de jogo lá do segundo tempo. E futebol, além das escolhas técnicas, é detalhe. É detalhe. Principalmente em Copa do Mundo, que o torneio é curto e a fase de grupos não tem de volta. Então, você empatar em 0-0 com a Coreia do Sul, ali definiu a eliminação do Uruguai. Ali definiu. E ninguém imaginava, aliás, ninguém imaginava não, ninguém entende o Diego, eu esqueci o nome, o segundo nome dele agora, técnico do Uruguai, e não ter colocado o melhor time, o melhor jogador no meio-campo uruguai, que era o Arrascaeta. Não colocar no primeiro jogo, colocar só na parte final do segundo contra Portugal. E agora o destino diz para ele, ó, você devia ter colocado esse cara desde o começo. E quando ele Senão, colocou já o Arrascaeta lá contra Portugal, o time já deu uma evoluída. ele deu uma Ele evoluída, tinha que mas ter tá colocado perdendo esse de cara 2 a para 0 para jogar como se... Portugal. Ele tinha que ter colocado esse cara para jogar desde o primeiro jogo. Não, já estava perdendo de 2 a 0 para Portugal. E aí, cara, é o seguinte, aí a gente volta para a questão da seleção brasileira, para a questão da seleção portuguesa, da seleção francesa, que colocaram os times reservas. É o seguinte, estava claro que ia dar um empate ou dar uma vitória da Coreia do Sul. Por quê? O time português estava nem aí. Estava nem aí. Tanto é E que o ainda Cristiano Ronaldo, começou o jogo fazendo 1-0 também, né? E aí, é, rapidinho, eles tiraram o pé também, né? começou o jogo fazendo 1-0, tirou o pé e o Cristiano Ronaldo perde uma bola que normalmente ele não perde e essa bola culmina no gol da Coreia do Sul. Então, assim, nós brasileiros temos que dar graças a Deus que a Coreia do Sul passou, porque se fosse o Uruguai ia ser muito mais Era mais difícil, difícil, era pedreira. ser muito E mais o difícil. Uruguai ia vir em evolução, né, para esse confronto, né? Sim, certamente. A Coreia do Sul também vem, né? Mas o time coreano, frente ao time Mas a brasileiro catimba Uruguai titular, até é mais pesada. se La Celeste Olímpica. Mas o time coreano, frente ao time brasileiro, não faz frente. Eu aposto aqui que não faz. Posso queimar minha língua segunda-feira, mas eu acredito que a seleção da Coreia toma de 3 para cima. Sem dúvida. Até porque a seleção brasileira vai, do jeito que a imprensa brasileira é, a seleção brasileira vai encher os. Aliás, a imprensa brasileira vai encher a orelha dos jogadores brasileiros, falando assim: ó, vocês ficaram de fora do próximo jogo, desse último jogo, perdeu, agora vocês têm que ir lá e ganhar. Então, o Brasil vai entrar para passar o trator em cima da Coreia do Sul, e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas a gente tem que salientar que o time da Coreia do Sul também joga no ataque, não é um time de defesa. Então, é tudo propício à seleção brasileira passar, diferente do que seria com o Uruguai, que seria mais difícil ainda. Ô, Giovanni, o Uruguai, a gente vai falar mais uma vez aí, o Uruguai acabou vencendo, né, com 2 gols de Arrascaeta por 2-0, mas deu adeus para a Copa. Ó, a gente tem que ser justo também uma coisa. A seleção coreana passou porque o VAR não quis dar 2 pênaltis para o Uruguai. No segundo tempo, Darwin Nunes foi derrubado dentro da área, claramente, e o Cavani, nos últimos minutos do jogo, também foi derrubado dentro da área, claramente. O árbitro não deu no campo, o VAR chamou lá e o árbitro manteve a decisão. Só que foram claramente derrubados.
Então, assim, eu acredito que o VAR influenciou demais na eliminação do Uruguai nesse terceiro jogo, né? Nos outros dois jogos, o que influenciou foi a escalação do Diego, do treinador, que foi demitido após a partida aí pela seleção uruguaia. Vai pegar uma previdência uruguaia das boas. Ô, Giovanni, e voltando também, Portugal entrou, fez 1-0, o time misto, né, acabou substituindo, tirando seus principais jogadores, e acabou tomando a virada da Coreia, e temos aí mais esse time asiático para figurar na segunda É, fase da Copa e enfrentar justamente a seleção brasileira. e todos os times asiáticos poderão enfrentar a seleção brasileira, né? Nessa segunda parte aí da Copa, porque são dois times asiáticos. Passaram, se você contar a Austrália, é três. É, Mas a a Austrália é Austrália, na Oceania. verdade, a Austrália é um time, é Né? um país da Oceania, vinculado à Federação Asiática de Vinculado à Futebol, Federação né? Asiática. Exatamente. Só que estão todos ali na mesma chave, né? Então, a final asiática não vai ter. Então nós Assim tivemos como aí, também, Giovanni, só para complementar, já que você tocou nessa questão continental, nós tivemos três clubes asiáticos, né? Três times asiáticos, tivemos três americanos, né? Os Estados Unidos da CONCACAF e dois sul-americanos, né? Argentina e Brasil. Tivemos dois africanos, né? Marrocos que estão e também do mesmo lado da chave. então, estão no mesmo lado. Qual que Pois me é, ajuda é Marrocos Marrocos e Senegal. e Senegal. E tivemos os oito europeus, né? Metade, 50% dos times dessa fase são europeus. Justamente, oito europeus e mais cinco deles caíram fora. Então, futebol. E vamos falar outra coisa: futebol europeu não está muito acima do restante do mundo, não. Não está. Podemos ter muitas Hoje, mais uma surpresas aí. vez, hoje, mais uma Temos vez, a gente confronto, viu né? isso. Hoje, mais uma vez, a gente viu isso. Portugal perder para a Suíça. Ah, mas time reserva. Não, para a Suíça, não, para a Coreia do Sul. Coreia. Ah, mas é time reserva e tal. É time reserva, mas o Gajo estava lá, né? O Gajo estava lá, tava lá também o Bruno Fernandes, tava lá boa parte. Não era um time totalmente reserva, era um time Era um misto. time misto, era um time Era um misto. time misto. Então, inclusive, o Eles não Cristiano podiam Ronaldo, eu já falei arriscar aqui no tanto, começo, Giovanni. Não podia se arriscar tanto porque corria o risco de ficar em segundo lugar e pegar o Brasil. justamente, opa, Aí era muito maior o prejuízo, meu amigo. muito maior prejuízo aí, era um clássico de matriz contra filial, né? Assim como teve vários nesses já na Copa do Mundo, mas agora Portugal é um papo para a seleção brasileira só na decisão se chegar, né? Aliás, os europeus estão quase todos no mesmo lado, né? Só Croácia e É o que, Holanda que estão no nosso lado. é o que nós colocamos, Giovanni. Acho que ontem, se eu não estiver enganado, podemos ter uma semifinal sul-americana entre Brasil e Argentina e provavelmente uma semifinal europeia do outro lado e teremos aí, quem sabe, um sul-americano e um europeu nessa final da Copa. Tudo indica, mas eu desenhei um caminho aqui para a seleção brasileira muito Futebol é bom. jogado, né? A gente vai ter que ir revisando isso a cada rodada para ir reavaliando, porque tem diversos fatores que podem contribuir, né? Sim. Mas eu desenhei aqui um caminho muito bom para a seleção brasileira, né? Primeiro, antes da Copa do Mundo, é ganhar o Campeonato Asiático. Ou seja, tirar a Coreia do Sul, passa, tira o Japão, passa, tira a Austrália. E na final, uma final com a Polônia, tá bom ou não? Ficaria bom desse jeito. Ficaria bom demais se fosse assim, mas não será, infelizmente. Porque a Argentina vai eliminar a Austrália amanhã, sem dúvida. Acho que passa de, acho que chega na semifinal a Argentina. E eu acho que o Brasil chega também. Apesar de que não podemos descartar a Croácia. É a Croácia atual vice-campeã da Copa. é um time matreiro, absolutamente matreiro.
Ninguém imaginava o futebol péssimo na fase de grupos, mas em mata-mata é outra história. Outra história, Zerou, né, mano? Agora completamente zerou. zerou a Copa. Começa tudo de novo agora. Zerou a Copa, justamente. Agora é para valer. Não, agora é para valer, cara. E depois. Agora é Agora para não tem. valer, mas é assim, é outro campeonato. É outro campeonato. É aquilo que a gente diz na Libertadores, né? Fase de grupos é uma coisa, É, mata-mata é outro trem. Na Copa a gente só tem a questão por não ter os jogos de volta, fica quase um mata-mata em grupos, vamos dizer assim, né? Justamente, justamente. Você vai Todo jogo lembrar, você pode ser eliminado. vamos lembrar o seguinte, vamos pegar o exemplo da Libertadores. O Boca Juniors, toda vez fica ali para ser eliminado na fase de grupos. Ninguém mata. Vai para a segunda fase, o time chega ou na semi ou na final. É a mesma coisa que acontece com a seleção da Argentina, por exemplo. Tá toda vez ali para ser eliminada. Você tem a Ainda chance bem de que você, matar, ainda bem, matar a Argentina. Giovanni, Hum, outro time aí, Boca Júnior, que você já usou a Argentina aí por ser do mesmo país, ainda bem que mandaram a Alemanha para casa, né? Porque a Alemanha também é assim. Ninguém dá justamente. É. nada pela Alemanha, de repente ela chega. Ninguém dá nada pela mãe, de repente já tá lá na semifinal, sem ninguém ver praticamente. Mas o futebol alemão já piorou demais. Não adianta Agora, aí, Giovanni. A questão é, dos seis favoritos que nós colocamos, Alemanha e Bélgica já foram para casa, né? sim, Ficou agora Brasil, Argentina. é, Me ajuda a lembrar aí, meu amigo. França, Brasil, Argentina, a França França, Inglaterra tá aí, e a Inglaterra, né? Temos aí exatamente. talvez, talvez a Espanha também agora figurando. Sim, mas eu acho que a Espanha pegou um caminho complicado para ela. Acho que a Espanha Não, não chega. não jogou todo esse futebol para alegria do nosso amigo Luiz. Isso, Luiz. São Luiz, tá difícil, Luiz. É, então, mas aí a Espanha, ela pegou um caminho complicado para ela agora. Se ela tivesse pegado o caminho, se ela tivesse querido ganhar do Japão, porque parece que em determinado momento do jogo a derrota estava uma beleza, né? Ela teria pegado no caminho mais tranquilo. Tudo bem, encontraria com a seleção brasileira nas quartas. Mas é melhor ter um jogo poderoso do que ter quatro jogos poderosos. E é o que a Aí Espanha vai ter. vai trilhar o mesmo caminho que a Croácia trilhou na Copa passada. Porque é o Você seguinte, completamente desgastado se você conseguir chegar. a Espanha enfrenta Marrocos, não é um adversário fácil. Difícil, Passando, pega Portugal, Suíça, também não é adversário fácil. difícil. É uma semifinal com Inglaterra ou com França, também não. E uma Ó, final contra a Pedrinho. seleção brasileira ou contra a Argentina, em tese, né? Ou contra a Holanda também, a Holanda querendo o revanchismo de 2010. A seleção espanhola se enrolou, e muito. Mi amigo Luis Enrique está hablando por demás. Agora tiene que parar de falar, parar de hablar. Muito bem. Saraiva, 5 minutinhos aí. Acho que já está Eu acho meio que o que tinha para esboçado falar é isso. isso que nós falamos, Giovanni. A seleção Ah, brasileira entrou com o time reserva e assim mesmo apresentou um bom futebol. Como você diz, tem muitos torcedores que já ficam criticando, já ficam é, falando mal, falando, perdeu, já perdeu o primeiro, perdeu para Camarões, para quem vai ganhar agora? Mas o jogo, quando você faz isso, você tem que fazer uma análise jogo por jogo, tempo por tempo, hum, analisar tudo. O a Brasil entrou imprensa, hoje com um propósito, com um time que não era acostumado a jogar junto, acabou jogando até bem melhor do que era previsto. A gente ainda acreditava que com o time reserva viesse a exatamente. vitória com Camarões, acabou não acontecendo, mas por competência do goleiro camaronês que fez boas defesas, por incompetência, vamos dizer assim, dos nossos atacantes que acabaram não acertando o gol, precisava Pô, calibrar cara, melhor a pontaria, e não pode tirar nem um pouco o mérito do time camaronês que soube fazer o jogo, soube eu atacar e decidir tô. na bola do jogo eles fizeram. Ô, Saraiva, eu tô com uma dó do Gabriel Jesus, cara, porque
Ele jogou a Copa do Mundo 2018 inteira, não fez gol, e agora joga, sempre entra no jogo, não consegue fazer, joga o jogo inteiro hoje, também não faz gol. Cara, tem jogadores que são jogadores de clube e não são de seleção, entendeu? É o caso do Gabriel Jesus. Claramente não é um jogador para a seleção brasileira. Hoje não fez absolutamente nada. E era jogo para ele arrebentar. Por quê? Porque ele É jogou. uma oportunidade, né? Esse jogo ele tem que ser levado em consideração pelos reservas como uma oportunidade única. Não, e ele foi substituído por Pedro. É como nós falamos, nós tivemos o Martinelli entrando bem, tivemos o E o Rodrigo Martinelli é também companheiro entrando. dele no Arsenal, inclusive. Então, o ataque do Arsenal jogou hoje, do líder da Premier League. E na seleção brasileira não funcionou. Pelo menos na primeira rodada. Pode ser que mais para frente funcione. Mas no primeiro jogo entre eles não funcionou mesmo. Até porque o Abubakar saía lá do ataque, vinha 100 km por hora e pegava todo mundo. É, Então, só para finalizar, os confrontos ficaram Brasil contra a Coreia do Sul, sim, Portugal contra a contra a Suíça. Suíça. Portugal Foi a vai ter. definição pelos jogos de hoje, né? Portugal não vai jogar futebol, vai jogar squash. Tem que ser Porque um jogo matemático ali, bem estudado, é a, tabuleiro suíço. é a mesma. A gente não sabe aqui qual vai ser a escalação, vai que algum machuca e tal, mas a Suíça vai jogar com o mesmo panorama que jogou contra o Brasil. Isso é fato. Isso é Isso é fato. fato, até E porque se o Brasil teve dificuldade, Giovanni, Portugal terá muito mais. Até porque a linha de frente portuguesa é tão parecida quanto a linha de frente da seleção brasileira. Então a Suíça não vai atacar Portugal de maneira nenhuma. Vai botar um paredão lá com 10 na zaga e Cristiano Ronaldo que se vire para jogar e fazer gols. Gols. Saraiva, 1 minuto e meio. Vamos pedir Pode like pro encerrar, meu pessoal. amigo. Passa a régua. Pessoal, daqui a pouco a gente volta aí com outro vídeo para fazer um panorama dessa primeira fase. Acho que nós já fizemos um pouco aqui, mas vamos fazer um panorama geral. Também falar dos primeiros jogos mata-matas de amanhã. Eu acho que a Laranja Mecânica vai dar tchau. E é o seguinte, dê o seu like, comente, compartilhe, jogue nas suas redes sociais. É isso aí. Em Té.